Olá, saudações, sou Marcos Wunderlich. O título aqui deste vídeo se chama Liberte-se da prisão mental. Eu acredito que a grande maioria das pessoas, praticamente 100%, são pessoas que têm uma prisão mental. Acho que todos nós estamos dentro de uma prisão mental, dentro de uma normose, dentro de uma determinada visão de mundo. E isso muitas vezes gera prisão mental, que são os sofrimentos humanos, as dificuldades humanas, os conflitos e as questões relacionais, etc., que advêm, obviamente, da mente humana. Porque no fundo, tudo é a mente, tudo acontece na nossa mente. Então, todas as dificuldades estão na nossa mente. Você não vai ver uma dificuldade andando fora, um conflito andando fora na rua, né? Eles são formados na nossa mente. Então, existem aqui dois tipos de prisões mentais, sabe? A primeira prisão, ela é a prisão racional, do nosso aspecto racional, os nossos pensamentos, os nossos conceitos. E uma segunda prisão mental, ela é a prisão emocional, ligada às nossas emoções. Eu vou fazer dois vídeos. Esse vídeo aqui, ele é para a parte racional. O outro vídeo que você pode assistir também, ele vai ser mais para a parte emocional. Então agora, nessa parte mais racional, nós precisamos também ter um conhecimento dos mecanismos mentais que nós temos, né, de como se formam esses conflitos. Por isso é muito importante assim, termos um autoconhecimento para nós podermos sair muitas vezes dessa prisão mental, tomar uma consciência. Mas em primeiro lugar eu quero perguntar, né, e falar também sobre o que são essas prisões mentais. Vamos tentar burilar isso um pouquinho, vamos explorar isso um pouquinho. Por quê? Porque as prisões mentais, elas são fontes de sofrimento. Mas existe uma máxima que diz o seguinte, que nós temos sempre uma determinada causa para um efeito. Então, se eu tenho um efeito, um sofrimento, tem uma causa. Então, a causa dos nossos sofrimentos são essas prisões mentais. Mas, continuando na máxima, existe o seguinte, se as causas forem removidas, o efeito cessa. Então esse é um ponto assim, bastante importante. Como é que nós podemos remover as causas, né, da nossa prisão mental e dos nossos sofrimentos mentais? Nós temos que realmente olhar isso mais de perto. Assim. Antes disso eu quero me apresentar, eu sou Marcos Wunderlich, eu sou presidente do Instituto Holos, eu sou um dos mentalizadores do sistema ISOR, né, e através do sistema ISOR, uma metodologia abrangente, eu faço as formações de mentores, de coach, de advisors e também de líderes transformacionais nas empresas, né? Esse curso ele sempre está à disposição das pessoas lá no nosso site, onde a gente tem o curso EAD, a formação, né, de mentores, de coach e de advisor EAD, curso à distância. Então, nós temos que ter assim um entendimento básico dessas nossas questões mentais. Um primeiro entendimento é o seguinte, que nós somos os criadores da nossa realidade. Né? Nós criamos as nossas realidades a partir dos nossos referenciais, as nossas referências. Né? Ao longo do tempo, ao longo da vida, a gente foi criando referências. Por experiências que você teve, leituras que você teve, as escolas, elas vão dando referências. 1 mais 1 é 2, né? A capital do Brasil é Brasília, etc. Né? Então nós temos referências para tudo no mundo hoje. Então se acontece alguma coisa, eu vou buscar uma referência interna para poder entender aquilo. E se eu não tenho uma referência de uma determinada questão, eu fico meio aéreo, eu fico meio bobão, assim, né? Então, as referências, elas são importantes. Mas é importante entender que as referências são também as nossas memórias, né? São as coisas que a gente viveu, então, os nossos paradigmas. Então, tudo isso são referenciais a partir do qual eu crio alguma coisa dentro de mim mesmo. Então, eu sou criador da minha realidade a partir dessas referências. Por isso que eu digo assim, que todas as nossas referências, né, elas são sempre particulares, ou seja, toda realidade criada é particular, é de cada um. Eu posso olhar alguma coisa, você olhar a mesma coisa, mas eu tenho referências diferentes de você. E você interpreta de uma forma diferente. Mesmo que a gente tenha assim, um denominador comum nas referências, você entende de um jeito, eu entendo do outro.
É por isso que a gente fala assim que cada realidade é particular. Então, quando nós fazemos mentoring, fazemos coaching com pessoas, nós temos que começar a rastrear quais são os referenciais ou quais são as visões de mundo do nosso cliente. Né? Porque essas visões de mundo geram uma realidade para ele, e se ele gera uma determinada realidade que dá problema para ele, nós temos que começar a fazer o quê? Nós temos que começar a ver qual é o referencial que ele tem, qual é, né, a visão de mundo que ele tem, que cria aquela realidade para ele, mas ele não tem consciência que ele cria a realidade dele daquele modo. Então veja bem, um dos maiores pontos cegos que a humanidade tem, tá, ele é o que a gente olha como uma visão de cada um. Né? Eu não tenho a consciência plena, ou a consciência que eu estou criando uma realidade. Para nós é um processo automático. Então as pessoas dizem, não, mas isso é assim, isso é assado, isso é dessa forma. Então esse é o ponto cego que nós temos. E enquanto a gente tiver esse ponto cego, a gente não tiver consciência que a gente está criando alguma coisa, né, a partir dessas referências, a partir dessas visões, né, nós sempre vamos dizer que o mundo sempre é assim, do mesmo jeito e da mesma forma. Mas é importante entender que nós também criamos os nossos problemas e as nossas dificuldades, né, o tempo todo. Né? Não existe uma dificuldade fora. É eu que vejo que aquilo ali é uma dificuldade, mas eu não percebo que eu estou criando essa dificuldade. Então isso vai gerar o quê? Aquela prisão mental, vai gerar um sofrimento, vai gerar um conflito, vai gerar uma angústia, uma dificuldade qualquer. Né? Então eu quero partir aqui para a percepção de algumas referências que nós usamos para olharmos o mundo. E a partir das referências que eu vou dar, aqui você pode começar a perceber que isso é usado por todos nós. E que isso, quando não for um processo claro, isso vai levar a quê? Isso vai levar a uma dificuldade. Então veja bem, uma primeira referência que as pessoas usam são os clichês. Então os clichês são o quê? São frases prontas, sabe? Mais vale um passarinho na mão que dois voando, obedece a quem tem juízo, né? E por aí vai, são esses jargões assim. E isso gera, de uma certa forma, né, uma certa obtusidade mental. A gente acredita que aquilo é verdade, que um passarinho não faz verão. E eu tomo grandes decisões, muitas vezes, em função disso. Ou esses jargões nas empresas, sabe? Todo mundo acredita que aquela pessoa lá é meio ignorante. Então aquela pessoa se torna ignorante para todo mundo, porque aquilo acaba se espalhando dentro da empresa. Então esses clichês, essas frases prontas, a gente precisa tomar muito cuidado, né, para a gente não ter uma visão muito restrita e muito pequena das coisas. Um outro referencial é, por exemplo, a visão mítico-mágica. A visão mítico-mágica é quando a pessoa ela olha tudo pelos aspectos assim, míticos. Por exemplo, ela não passa debaixo de uma escada porque vai dar azar. Né? E quando passa um gato preto na frente dela, ela volta para casa. Né? Colocar uma bolsa no chão já significa que o dinheiro vai embora. Né? O boitatá vai pegar. A mula sem cabeça, a loira do banheiro, e por aí vai. Então essa visão mítico-mágica, assim, sabe? Então muitas vezes é a visão, assim, dos espíritos que vão pegar, do medo disso, do medo daquilo. Né? Então isso é uma visão também autocriada por nós. Nós é que criamos isso na nossa mente. Não é? Uma outra visão é, por exemplo, a visão apocalíptica. A visão apocalíptica é a seguinte: o mundo vai acabar logo. Agora, principalmente, né, nessa época assim, de pandemia que nós estamos vivendo, tem muita gente dizendo o mundo vai acabar, o apocalipse está aí. Né? O pessoal já está vendo trombetas lá no céu, tocando, e o mundo vai acabar. Isso está sendo um problema muito sério para muitas pessoas que têm essa visão. Eu recebia dias atrás uma reclamação de uma esposa
em que o marido dizia assim, o mundo vai acabar, vamos sair daqui, vamos para o mato, não sei para onde, né? E aquele medo, né, forte da pessoa. Então isso é uma visão apocalíptica, né? Pode ser também uma visão assim, por exemplo, há uns anos atrás, se falava em 2012, o mundo vai acabar em 2012, sabe? Mas não acabou nada. E por aí vai, né? Então são essas visões assim que são baseadas em determinados mitos e que geram medo para as pessoas. E as pessoas vivem dentro desse mundo, aquilo se torna uma realidade para ela, aquilo é um sofrimento para ela. Mas ela não vê que ela está criando isso. Isso não passa pela cabeça da pessoa. Uma outra visão é a visão estática. É a pessoa que sempre pensa a mesma coisa, do mesmo jeito, né? Ela sempre repete as mesmas frases, a mesma coisa, né? O professor que dá há 30 anos a mesma aula. São as pessoas muitas vezes dogmáticas, então elas têm um dogma, uma verdade pronta. E essas verdades prontas, elas conflitam com a dinâmica da vida. Porque eu tenho uma verdade por um tempo, daqui a pouco aquilo muda, daqui a pouco eu tenho uma nova consciência e aquilo já não serve mais para mim. Então você vai encontrar assim, muitas pessoas com essa visão realmente muito, muito dogmática, né? E isso é muito difícil de fazer mentoring, coaching com essas pessoas, porque elas já são donas da verdade. Então isso é uma questão, mas elas sofrem também com isso, porque elas querem impor a sua verdade, né? Muitas vezes é assim. Uma outra visão, um outro referencial é o referencial ideologizante. Por exemplo, assim, a pessoa ela vive uma determinada ideologia e quer levar aquela ideologia para as outras pessoas, achando que a ideologia dela está certa. Então, a ideologizante é a pessoa que é fanática de um partido político, de uma seita, né, de uma determinada religião, de um pensamento, de alguma coisa. E ela, de uma certa forma, está dentro daqueles limites. Nada que está fora serve, só isso que serve. Né, e quer realmente convencer os outros da sua verdade. Então, essa visão ideologizante, sim, ela é bastante perigosa também. São visões menores de mundo. São visões mais restritas, não são visões abertas. Então, muitas vezes, as pessoas estão vivendo esses mundos pequenos, por exemplo, os clichês, a apocalíptica, a mítico-mágica, né, a estática, a ideologizante, às vezes a salvadorista, que também é uma outra visão. Né, eu quero salvar o mundo e quero, né, pregar a minha verdade, que os outros sigam a minha verdade. Então, é uma visão salvadorista. E isso também, obviamente, que vai ter problemas para essa pessoa, não é? Assim como a visão moralista, a pessoa está cheia de moral, então ela se escandaliza por qualquer coisa, né? Talvez hoje em dia não seja mais tão forte isso, mas eu lembro assim da minha infância, assim, quando eu era menino, lá no interior de Santa Catarina, essas visões moralistas, essas visões ideologizantes, elas eram assim muito fortes. Sabe? Era muito presente isso na vida das pessoas. Uma outra visão de mundo, e que é também uma prisão mental, é a visão estratizante. Então a pessoa ela quer pertencer a uma classe de trabalho, por exemplo. Né? Nós os juízes, nós os médicos, nós os advogados, nós os gerentes da empresa. Então a pessoa ela quer as benesses a partir dessa visão assim de pertencer a uma classe de trabalho, ou uma classe social, ou uma determinada etnia. Existem muitas dificuldades também em função dessa visão étnica, né, que são muitas vezes também as castas ou as panelas que as pessoas criam na sociedade, ou nas amizades também. Então é querer usufruir, só nós aqui usufruímos disso, né, em detrimento das outras pessoas. Um outro referencial que as pessoas usam é o dicotômico, ou certo ou errado, ou bom ou mal, sabe? Ou tu vai para o céu ou vai para o inferno. A visão dicotômica, ela é uma visão que divide tudo em dois, né? Nós da capital, eles do interior, nós no segundo andar, eles do terceiro. E você começa a criar problemas entre essas questões, sabe? Então, nós da área meio, eles da área fim, nós da área de vendas, eles da área de produção. E grandes problemas, porque eles lá não fizeram direito, né? E a mesma acusação vem de lá para cá.
eles lá, né, ou seja, nós, também não fizemos direito aos olhos deles. Então você vai começar a ver que existe sempre essa visão de certo, de errado, de bom e de mal. E na realidade, na vida, não existe nada bom, nada mal. A vida, ela é a vida como ela é, e nós é que começamos a ver bom, mal, e criamos problemas em função da nossa visão dicotômica. O Brasil, por exemplo, hoje em dia está altamente dicotomizado, pessoal da direita, pessoal da esquerda. E esse embate idiota que está acontecendo no Brasil hoje, não é? Isso é uma visão que foi implantada no Brasil, porque eles lá, né, querem nos tirar do poder. E isso aí é uma lógica totalmente absurda, assim. Então não é uma cooperatividade buscarmos as nossas soluções, é a guerra de poder. É isso. Uma outra visão é a pessoa que sempre tem uma visão lógica, sabe? Uma visão assim tecnicista, tudo é pela técnica, tudo é pela ciência, é a visão do especialista. Então ele é só especialista em alguma coisa, mas ele não vê nada além daquilo. De querer resolver tudo pela técnica, pelo raciocínio mecanicista. Então isso é assim uma restrição de visão também, porque eu sempre quero tudo explicado, tudo tem que ter uma razão, e muitas vezes a ciência, por exemplo, ela é só uma janela para o mundo. Existem outras janelas diferentes da ciência, mas a pessoa está presa à ciência. Eu só acredito se a ciência provar como se fosse realmente assim uma grande lei, né? A única verdade é a ciência, e não é. Tem muitas coisas que a ciência não alcança. Ou às vezes uma visão específica. Então vamos falar assim, os advogados ou os juízes só falam, né, o juridiquês. Então você não entende o que eles estão falando, ou os médicos, ou os engenheiros também, sabe, ou determinadas pessoas que usam determinadas linguagens específicas, às vezes em momentos inadequados. Então veja bem, nós temos tudo isso dentro de nós temos a dicotomia, nós temos a visão tecnicista, científica, específica, a mítico-mágica, os clichês, nós temos tudo isso dentro de nós, porque isso foi aprendido ao longo do tempo. Mas nós precisamos começar a perceber qual é a referência que eu estou usando para ver uma determinada questão, porque pela referência ela pode ser algo menor, né, onde eu tenho muitas dificuldades ou não. Então aqui a gente começa a ver que é preciso tomar consciência da visão. A visão interdisciplinar, por exemplo, ela já é mais ampla. A visão interdisciplinar é um professor, por exemplo, fazer um programa com outro professor de física ou de matemática. Ou a área A e a área B trabalham juntas lá na empresa. Vendas e produção, eles se complementam, ou vendas e marketing se complementam, eles não criam uma guerra. Então eles são interdisciplinares, então isso já é uma ampliação. As equipes multidisciplinares que se criam hoje nas empresas, isso é muito, muito bom, então é um referencial mais amplo. Ou o transdisciplinar, ou seja, a gente vai além das disciplinas, não fica preso a uma disciplina, eu vou além da disciplina. Porque a disciplina também é novamente um caixão, de uma certa forma. Então eu me liberto um pouco da caixa, sabe? Eu vou além disso. A visão holística, por exemplo, a visão holística já é uma visão ampla também. Ou seja, é ver o todo está na parte. Então todo o universo está em mim, todo o planeta está em mim. Eu faço parte do planeta, então é saber que o todo está na parte e eu sendo parte também faço parte do todo. Então é um contido conter. Então a visão ampla de toda a empresa, sabe? E ver que toda a empresa está presente em cada departamento, em cada pessoa, sabe? No gerente de produção está presente também o RH, a área de custos, a área de vendas, porque tudo é influenciado por tudo. E essa ligação de área com área é a visão sistêmica. Então eu posso ter uma visão holística e uma visão sistêmica. E aí quando você entra nessa área, já é uma área muito abrangente, uma área muito aberta, onde a gente entra no mundo da complexidade. A complexidade também é uma visão de mundo. Mas seja quais forem as referências que você usa, né, todas elas são como se fossem gaiolas mentais. Sabe? Você sempre está dentro daquela visão de mundo.
Não importa se ela seja pequenininha, se ela seja ampla, você está preso dentro dela e não percebe. E aí você pode estar numa gaiola ampla, né, de ouro, bastante espaço, mas numa gaiola pequenininha também pode ser. Então são as nossas gaiolas mentais. Então aí, a partir disso, a gente precisa ver que a gente está ficando preso a determinadas questões e que se eu não mudar o meu referencial, se eu não mudar o meu pensamento, eu vou gerar muitos problemas. Eu vou estar preso, né, aonde? Na prisão mental, né? Então isso é mais ou menos como uma pessoa, né, que está andando na rua segurando uma grade, assim. Imagina uma pessoa andando na rua segurando uma grade. E a pessoa chega assim para você e fala assim: ei, você, por favor, me ajude a sair dessa prisão aqui. Aí você olha para a pessoa só segurando uma grade e você diz assim: ah, larga a grade. Ele larga a grade. Ele fala assim: ah, tô livre. É só largar a grade. Ou seja, a pessoa larga a prisão mental dela. Ela vê que aquela prisão é ela que criou. Então eu sempre estou criando a minha prisão mental. É aí quando a gente toma essa consciência, você sai de todas as gaiolas. Aí você entra em qualquer gaiola onde você quiser, mas você está livre. Ou seja, você começa a ter uma liberdade, começa a viver a liberdade plena do ser humano. Sabe? Todos nós somos seres profundamente livres. E quando a gente percebe isso, a gente já deu um grande passo, né, no nosso caminho espiritual, porque eu não preciso mais ficar preso a determinados jargões, a determinados conceitos, a determinados paradigmas. Posso até usá-los se forem convenientes para mim, sabe? Mas eu não estou preso a isso. Então eu tenho uma liberdade plena, assim. Por isso que eu digo assim, entre nas gaiolas, mas com cuidado, não fique mais dentro delas, saiba sair. Né? Larga a grade, larga a mão daquilo, tá ok? Então é isso que eu gostaria de ter trazido aqui para você. Muito obrigado.